Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Rogan e esse é mais um vídeo para o Code Loop. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a aula de número 4, onde a gente vai fazer a parte de evolução da sua pipeline, onde ela já está funcionando, já está rodando e agora a gente vai deixar ela mais rápida, com cache. Vamos lá? Depois da vinheta. Antes de avançar propriamente dito, eu gostaria de lembrar que todos os vídeos que a gente faz aqui tem a versão em texto lá no nosso blog. Então acessa lá code.com.br e acessa agora mesmo o último artigo onde a gente falou sobre p-hole. Ele está muito interessante, acessa lá e deixa um comentário. Voltando aqui agora para cache, na aula passada ali, na aula número 3, a gente falou sobre artefatos. E agora a gente vai falar sobre cache. E para não deixar a gente confuso sobre isso, eu trouxe aqui um comparativo e a gente gostaria de explicar para vocês a diferença, principais usos, quando que se deve usar ou não. Fizemos esse comparativo aqui com base na documentação, então você tem a versão completa lá na documentação do GitLab. O link vai estar aqui no primeiro fixado, pode clicar aqui para ver. Então, quando que você deve utilizar artefatos? A gente já até fez o uso dele. Então, especialmente para resultados de build. O que isso quer dizer? Por exemplo, o seu projeto no final ele libera um jar, ele libera um container, uma imagem de container, então sim, você poderia colocar isso daí em artefatos, inclusive se for para imagem de container, NPM, enfim, você poderia inclusive publicar nos artefatos do GitLab, são coisas ligeiramente separadas, mas que tem uma correlação nesse sentido. Quando que você deve utilizar? Em estágios posteriores, ele é sempre utilizado naquela mesma pipeline. Você tem o build, por exemplo, ele gera um artefato, gera um jar, e ele vai ser analisado nas etapas posteriores, então faz sentido você utilizar. Uma outra vantagem é que você também pode botar tempo de expiração. Por padrão, ele não vai ter tempo de expiração, mas você pode falar que aquele artefato ele faz sentido valer só pelas próximas meia hora. Então você consegue colocar isso bem definido. Além disso, você também consegue compartilhar. Como eu mostrei na aula passada, e se você não viu a aula passada ainda, recomendo que você veja. Você pode compartilhar ele tanto no seu merge request quanto no menu lateral do GitLab e através daquele link você consegue segregar por nível de acesso, quem pode clicar, como é que faz o download. E a principal diferença também tá aqui, ó. Ele também fica armazenado no GitLab. Então, tanto para a forma de acessar é pelo GitLab, quanto o storage da sua conta vai ficar todo ali no GitLab, seja ele self-hosted ou .com. Já o cache, ele é de reuso mais rápido, então ele não é para ser utilizado com a finalidade de armazenar os seus artefatos intermediários ou finais. Ele é mais utilizado para algo que vem da internet, por exemplo, das dependências que você baixa do seu Node Modules. Aqui dali você pode salvar como cache e tem duas formas que você pode fazer para transitar esse cache. Você pode sim transitar ele entre jobs, que nem acontece com o artefato, ou seja, do job A para o job B, porém ele também reside entre pipelines. Então você pode criar uma regra em que se o hash do commit não mudar, você vai persistir esse cache e esse cache só vai ser renovado se o hash mudar. Então, independente de quantas pipelines você executar, o cache será o mesmo. E aqui que mora a principal vantagem dele. Como ele pode residir entre diversos jobs, diversas pipelines, o principal objetivo é acelerar a sua CI, é deixar ela mais rápida. Em vez de ele ter sempre que consumir a internet, você vai buscar de um lugar mais próximo, que pode ser de duas formas. Pode ser do próprio runner, se você não tiver feito nenhuma configuração adicional, ou no caso do GitLab, você pode salvar ele num S3, que seria um armazenamento distribuído. Dessa forma, dependendo de como está configurado o seu S3, vai ter ainda assim um throughput de internet, mas por padrão, você teria ele sempre localhost e ele estaria bem mais rápido para você. A gente não entrou na questão de runners, de como configurar, não precisa se preocupar. A gente está utilizando os runners do GitLab.com e vai continuar dessa forma. O outro ponto que é comparado com o artefato é que ele não é compartilhável. Quando você faz um compartilhamento, o máximo que você vai fazer é fazer o upload para o S3. E esse S3 ele não é acessível para você, exceto, obviamente, se você for administrador desse S3 e conseguir fazer o download, mas é por fora do GitLab. Por via oficial, ele não é compartilhável. Então, recapitulando, o cache ele é ótimo para instalação de dependência, para acelerar seu build, entre outros fatores. E o artefato ele é mais recomendado quando você vai fazer builds intermediárias, artefatos mais pronto para uso, digamos assim. Então, vamos ver como utilizar o cache. Vamos criar aqui a nossa aula 4. E dessa vez a gente vai fazer a edição totalmente pelo navegador para a gente mostrar duas ferramentas interessantes.
A primeira é o próprio aperta ponto e ele vai abrir a IDE Web, caso você não conheça, digamos assim, é uma interface parecida com o VS Code, e vai ser aqui que a gente vai conduzir a maior parte desse vídeo aqui. Como que a gente vai fazer para criar o nosso cache? Primeiro a gente precisa ter a nossa CI, né? Então vamos criar aqui o nosso .gitlab ci.yaml. Já apareceu a raposinha, quer dizer que é um arquivo válido. E vamos precisar de um job. Vamos criar aqui o nosso consome cache. Esse é um job padrão. Então vou apenas definir que ele tem um script. Olá mundo. Isso aqui já é o necessário para a gente ter o nosso job funcional. E aqui vem a primeira forma que você pode instruir a pipeline a usar um cache. Que é como? É com job default. A gente já fez uso dele de outras formas. A gente vai fazer aqui no default, a gente pode definir um cache com a palavra cache. E o que mais eu faço? Eu vou definir os arquivos, ou o diretório onde esse arquivo está. Então, eu vou definir aqui a nível de path. Eu tenho o meu log.txt. Então, eu estou indicando para a nossa CI que toda vez que tiver um path na raiz do projeto chamada log.txt, ele vai versionar esse cache para mim. Como esse arquivo não é versionado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse echo lá mundo e vou colocar aqui, ó, log.txt. Vamos dar um espaço aqui. Lembrando que por padrão ele já vai rodar no stage test, então a gente não vai definir. Vamos simplesmente definir aqui o nosso CI, uso inicial do cache. Acabei botando no singular, mas é paths. Então, só botar aqui um S aqui a mais. Vamos fazer o comentário novamente, fazer o commit. Não tinha me atentado ali. Vi aqui, ó, que ele não reconhece o key path, porque ele reconhece paths. Temos aqui, então, a nossa CI a mais básica possível. Lembrando que quando você não define uma imagem, é definido a nível de runner, que você vai utilizar a imagem padrão. No caso do GitLab, ele define aqui a Ruby. Quando a gente adentrar mais profundo na parte de construção de runners, a gente vai ver como fazer isso lá. Ele já fez o download da nossa imagem aqui. Ele já fez o nosso echo aqui. Como esse echo está indo direto para o arquivo, ele não vai aparecer aqui na linha de baixo. E aqui o mais importante é o seguinte, ele localizou um arquivo e fez o upload. No caso, o GitLab ele está utilizando o S3 equivalente ali no Google Cloud. Então, tá vendo aqui, ó, Google API, ele está usando o storage. Como eu não tenho acesso, eu vou tomar um acesso deny. Ao contrário de artefato, eu não tenho nada que indica aqui o uso dele. Ele simplesmente fez o upload. De forma que, se eu rodo aqui um retry nesse mesmo job, você vai reparar que a primeira coisa que ele vai fazer aqui é fazer o download daquele artefato anterior. Eu vou modificar esse arquivo e, posteriormente, ele vai salvar de novo. Então, perceba que eu acabei entrando no loop. O primeiro job, ele salva. O segundo retry, ele baixa, altera o que precisa ser alterado e salva novamente. O que acaba que não é tão interessante. Como a gente pode deixar esse CI um pouco mais esperta? Por exemplo, se eu faço um projeto React, eu tenho o meu Node Modules ali. Então, só faz sentido eu mudar aquele arquivo, só faz sentido eu mudar o meu cache, eu renovar o meu cache, se, por exemplo, o arquivo lock mudar, ou então meu package.json mudar. Então, vamos fazer ele ficar um pouco mais esperto. Como que a gente pode fazer isso? Aqui em Key, se você reparar, tá aqui, ó, cache simples protected. Toda vez que ele fizer uma geração nova, ele vai gerar com base nesse arquivo. O que a gente vai ter que fazer aqui, então? Vamos mudar um pouco aqui a nossa lógica e vamos imaginar que se fosse um projeto React. Num projeto React, por exemplo, eu teria aqui o nosso file lock. Esse arquivo só é modificado quando a gente tem mudança nas nossas dependências. Então, ok. E eu vou versionar, por exemplo, o nosso path aqui, Node Modules. Vou fazer algo parecido, vou usar algo próximo de Node, porém sem ter um projeto Node aqui. Ok. Então, vou salvar aqui o nosso lock. Esse arquivo ele seria um binário ou poderia ser um textual. Vou botar somente o número aqui, ok? A nível de execução aqui agora, eu vou fazer um mkd node modules. Dentro dele eu vou criar uma pasta chamada dependência A. Vou fazer alguns touch aqui, correto? Então, recapitulando o que a gente tem aqui, a gente está indicando que a nossa chave ela é o file e ela está carregando esse node modules, de forma que o lock e ele vai gerar o cache toda vez que o path mudar. No caso aqui, ele vai estar mudando sempre, no seu caso ele não vai mudar porque ele vai sempre gerar um outro arquivo. Fiz uma correção aqui para files que estava aqui só file, o que fica dentro de files. O que vai acontecer aqui agora? Toda vez que a gente tiver alguma modificação aqui no nosso Node Module, seja porque a gente adicionou uma nova dependência ou não, ele vai utilizar esse file.lock como nossa chave.
Então ele vai ser um cache que vai existir toda vez que esse file.log ele não for alterado. Por exemplo, se você mudou esse file.log, ele vai acabar gerando um novo cache. Senão, ele vai ficar sobrescrevendo aquele dali, e dependendo de como você fizer sua política aqui de path, ele nem vai chegar a gerar novos arquivos. Por exemplo, vamos comitar primeiro. Ele localizou 3 arquivos de diretórios, né? Ele considera aqui arquivos de diretórios. Então, aqui nesse caso, a gente fez a nossa criação do cache. Perceba que o nosso cache agora ele é baseado no nosso arquivo, que é o nosso file. O que acontece se eu for rodar um retry aqui nesse job? Novamente, como o arquivo foi alterado e eu estou sempre alterando ele, então, novamente, o nosso arquivo foi modificado. Anteriormente, ele vai fazer o restore aqui do cache. Posteriormente, ele vai fazer um novo cache. Porém, em vez de ter 2 caches, como a chave é a mesma, ele vai sempre fazer a sobrescrita. O que a gente pode fazer de diferente? Caso a gente não queira que o cache seja gerado o tempo todo. Em termos práticos, seria o equivalente a você não gerar esse arquivo aqui. Vamos simplesmente deixar ele mais. Vamos simplesmente imaginar que fez o download dele. Seria o caso que o arquivo não foi modificado. Então vamos botar aqui um echo olá mundo. Vamos comitar aqui. Antes que roda ali, vou até fazer uma outra alteração. Vou mudar aqui para file. Vou colocar aqui o cache porque a gente não está fazendo install, a gente não consegue simular exatamente igual. Vamos fazer um commit aqui e vamos acompanhar ali agora. Para não deixar esse segundo exemplo confuso, só recapitulando aqui, eu estou salvando o file aqui porque eu não estou com o npm install aqui para ele poder fazer a validação do arquivo e não alterar o arquivo. Então, na prática, eu já rodei 2 vezes para deixar o vídeo não tão longo. Na primeira execução, ele fez o download, correto? Ele fez o nosso Olá Mundo e no final ele localizou um cache e fez o upload. Da segunda vez, como o arquivo foi versionado por mim, para justamente eu não tenho um npm aqui para poder fazer o install, então a gente tem a seguinte forma: ele fez o download, como aquela pasta não foi modificada, que seria o comportamento de gerenciador de dependência, ele faz o GitLab, ele vai descompactar as dependências, vai colocar no mesmo arquivo que estava esperando. Então, quando você faz o npm install, ele não vai modificar nada, ele apenas vai fazer uma validação e vai seguir a vida. Neste caso aqui, esse que seria onde ele faria no install, o arquivo ele foi localizado de novo, porém ele já está atualizado conforme no cache. Então, ele não vai fazer o upload. As próximas vezes, o que isso significa na prática? Que você não teve que ir até a internet fazer o download novamente. Você já está aqui, já fez o upload, nem vai ter que fazer o upload novamente para as próximas etapas, já está pronto. E o que você pode fazer além disso? Eu acabei de mostrar para você como utilizar esse IDE e agora eu vou mostrar como utilizar esse aqui, ó, Pipeline Editor, porque ele traz algumas ferramentas bem interessantes para a gente. Por exemplo, em vez de arquivos aqui, uma outra forma que você pode utilizar para fazer chave é utilizar a chave do próprio commit. Então perceba uma coisa que eu queria mostrar para você, que ele já está reclamando. Ele já tem validação integrada da nossa CI. Então ele está falando aqui chave cache e vamos então colocar aqui, ó, ele é um files commits. Ele vai pegar como chave o commit desse arquivo que tiver modificação. No nosso caso aqui a gente não vai fazer modificação, mas ele vai pegar o commit mesmo assim e essa é a chave. Perceba que se eu colocar commit junto aqui, ele já vai fazer a validação e ele vai falar que está quebrado, que file commit não existe. Então essa é uma forma interessante para você também fazer, digamos assim, um lit em real time. Vamos colocar aqui e vamos fazer o commit, ok? Mesmo padrão dos demais, ele vai gerar aqui o nosso cache e ele gerou isso aqui com base no hash do commit. Então, essa é uma outra forma que a gente tem de fazer isso. Vamos voltar aqui para a nossa IDE. Vou dar um F5 aqui para poder pegar o arquivo e mostrar os 2 últimos tópicos. O que mais a gente pode fazer aqui no cache? Caso você queira que esse job especificamente não tenha cache, você pode vir aqui e colocar aquele cache. Isso também funciona com tipo de regra, o artefatos também funciona para cá também. Então, vou colocar aqui o consome cache como vazio. Vamos colocar aqui, então, o consome cache B, só para a gente distinguir. Isso aqui ele vai estar herdando ali o do pai, então vamos deixar aqui. Aqui o que mais a gente pode colocar? Igualmente, artefatos aqui a gente também consegue colocar quando ele vai salvar esse artefato. Então, vamos colocar, por exemplo, always. Então, mesmo que eu tenha um exit 1 aqui, o padrão é sempre salvar o cache quando ele tem sucesso, mas você pode querer que ele tenha cache também quando o job fale. Então, para isso, basta você colocar um em. E por último aqui é a policy. Então, vamos colocar aqui policy. Que o que, que ele quer dizer com isso? Você tem 3 policies para um cache. Você tem sempre fazer pull, ou seja, independente dele gerar ou não artefato, ele vai só fazer o pull. Você tem fazer o push
e o padrão é fazer o pull push. Você reparou nas jobs anteriores que eles estavam sempre fazendo o download e o upload. Se você não querer fazer o upload, vamos colocar aqui que ele sempre vai fazer o pull. Dessa forma, ele nunca vai fazer o push, ele vai sempre fazer o pull, e aqui ele vai rodar com sucesso ou não. Vamos então fazer um teste? Se você não viu os outros vídeos, eu vou só dar uma recapitulada que você tem aqui também, dentro de Pipeline Editor, você tem um Validate, onde você pode fazer um lint e colar aqui só para você validar se ele realmente está certo. Vamos colocar aqui, toda a sintaxe está correta, vamos comitar e vamos acompanhar ali a execução. Falei agora brevemente do Validate, porque eu já falei de forma profunda na aula número 1. Dá uma olhada lá que ela está bem interessante essa ferramenta, recomendo que vocês usem diariamente. Vamos ver a nossa execução? Especialmente a do cache B, porque é a que realmente está consumindo cache. Fizemos aqui a execução das duas e perceba que ela tem uma diferença sutil entre elas. Vamos até voltar aqui. O cache normal, ele não tem nenhum tipo de cache, então vamos abrir aqui, ele rodou com sucesso. Ele simplesmente limpou a workspace para rodar o próximo job. Então perceba que ele não fez nem o download de cache, nem o upload de cache. Então ele está ignorando o nosso default job. Já o segundo, ele quebrou. E ele está o quê? Utilizando o padrão. Ele quebrou porque eu pedi explicitamente para ele quebrar. Então ele vai fazer o nosso download. Por quê? Porque a nossa policy é apenas de pull. Então ele vai fazer o exit 1 aqui. Ele vai gerar o cache, porém ele não vai fazer o upload. Aqui, ó, salvando o cache para o job falhado. Linha 1, porque é o que eu estou falando aqui. Salvo o cache todas as vezes. Porém, na linha seguinte, eu estou falando para ele simplesmente não fazer o upload. Então, ele não vai fazer esse upload, devido à policy aqui, né? Que é justamente a policy que eu falei, que ele tem a 3 opções, que é o pull, o push e o pull push. E com isso a gente vai ficando aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Este é aquele momento que, se você ainda não deu um like, dá um like aí para ajudar a gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal agora, ative o sininho. E se você tem uma dúvida sobre cache e quer ver ele de forma mais complexa, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder no próximo vídeo. E até a aula número 5.